O vídeo começa com a apresentadora e um convidado sentados. Ela usa uma calça Esse cinza, vídeo faz uma parte do camiseta e uma projeto blusa Viva preta, Viola, enquanto contemplado cruza pelo as edital pernas. 13 de 2023 Já o da homem Lei usa Paulo uma Gustavo. camisa social preta e uma calça jeans azul. O conteúdo faz Ao parte do fundo é conjunto de possível vídeos ver do uma acervo parede de pessoal de tom Ramiro alaranjado. Viola e pode ser encontrado através do YouTube. Bonita e alegre da quinta série A. Muito bem. Isso aí, pessoal. Então, eu vou começar agora com o microfone para o Marcelo para dar aí o seu olá para o pessoal de Botucatu. Marcelo. Olá, pessoal, especialmente aos alunos da quinta série A. Eu gostaria de agradecer o convite do La Salle. É uma honra para mim poder divulgar a paleontologia, especialmente dentro desse contexto dos alunos do ginásio, colegial e etc. Por mim, muito obrigado, então, aí, por esse convite. E o prazer é nosso, porque é um assunto realmente muito interessante, né? Assim, saber que animais que habitaram há milhões de anos atrás aqui na nossa região, no Brasil, no mundo, né, Marcelo? É realmente um assunto super interessante, né? E vamos começar, então, dizendo para o pessoal de casa exatamente o que a paleontologia estuda. A paleontologia é o estudo, ou a ciência que estuda os fósseis, ou os organismos que viveram num passado geológico razoavelmente remoto. Razoavelmente remoto quanto? De 10 mil anos, por exemplo, até 3,8 bilhões de anos. 3,8 bilhões de anos, bilhões de anos. A gente, assim, é meio impossível a gente imaginar isso, né, Marcelo? No geral, o ser humano tem duas dificuldades: entender as questões que são muito pequenas, por exemplo, o átomo, e aquilo que a gente chama de magnitude do tempo geológico. A idade da Terra, a Terra tem 4,5 bilhões de anos de idade. Então, para nós temos uma dificuldade natural de entendermos essa magnitude do tempo geológico. E dentro desses 4,5 bilhões de anos, nós temos fósseis desde 3,8 bilhões de anos até fósseis jovens, digamos assim, com 10 mil anos, por exemplo. Quer dizer, 10 mil anos é considerado jovem, gente. Dá para ter ideia disso? 10 mil anos considerado jovem, né? Quer dizer, puxa, realmente, é uma coisa assim que parece estar... né? Parece estar muito distante da gente, né, Marcelo? Exatamente. E, assim, para ser o paleontólogo... É paleontólogo? Paleontólogo. Tá. Qual, assim, a formação que precisa fazer? Que curso que precisa cursar? Paleontologia é uma ciência muito ampla. Naturalmente ampla. Ela está fundamentada nos conhecimentos da biologia, obviamente, nos conhecimentos da geologia, geografia e ecologia. Bom, então você pode imaginar que uma pessoa formada dentro destas ciências é uma pessoa que está, digamos assim, apta a posteriormente cursar realizar um curso de pós-graduação em paleontologia. Eu diria que um ecólogo, um geógrafo físico, um geólogo e um biólogo e até um oceanógrafo, por exemplo, estão aptos a praticar essa ciência. Isso. Exatamente. Interessante também aí você de casa que está aí prestes a fazer os exames de vestibular, se você ainda não, né? Se você ainda não escolheu a profissão que vai seguir, se você ainda não sabe, né, o que você quer ser quando crescer, e vocês também, né, moçada? Então tá aí, né? São várias possibilidades, são várias formações que levam aí a essa atividade da paleontologia, né, Marcelo? Exatamente. Um dos aspectos mais apaixonantes da paleontologia é justamente o seu caráter, aquilo que nós chamamos de caráter multidisciplinar. Isso é envolver o conhecimento de diferentes ciências, desde da biologia, por exemplo, até a geologia, né? Legal. E você, a sua formação? Eu sou um geocientista, eu sou tanto formado em geografia física como com doutorado em geologia sedimentar. Então, a minha formação é uma formação de um geocientista. Aí trabalho há muitos anos com biocientistas, né? E essa tem sido uma parceria extremamente interessante, porque nós podemos
mesclar os conhecimentos dessas duas áreas, né? Legal. Olha, eu vou fazer uma pergunta para essa moçada aqui. Vocês já assistiram algum filme do Indiana Jones? Já. Qual? Não lembro o nome. Não lembra o nome? Alguém se lembra o nome de um filme com o Indiana Jones aqui? Moçada, Indiana Jones, é Harrison Ford lá, com o chapeuzinho e tal. Vocês não lembram, não? Não? Mas vocês já ouviram falar no Indiana Jones? Marcelo, olha só, a gente tem uma ideia, assim, né, do paleontólogo, né, meio tipo Indiana Jones mesmo, né, o pessoal de casa aqui, que já assistiu também algum filme, tipo Os Caçadores da Arca Perdida, né, esse tipo de filme aí, a imagem que a gente tem do cara realmente é o chapeuzinho, shortinho, né, bermudinha, bota, né, então, é isso mesmo? Como é que é? Ou isso aí é um mito? Basicamente, isso é um mito, né? O que é vendido, na realidade, é essa imagem. Mas, de fato, alguns paleontólogos até gostam desse estereótipo, né? E isso vem da própria roupa de campo. Você imagina um paleontólogo coletando fósseis no Nordeste brasileiro, com 35 graus, não dá para estar de terno e gravata, sim, obviamente. Sim. Mas, no geral, o que essas pessoas imaginam é justamente aquela figura que foi eternizada, digamos assim, principalmente nos filmes do Indiana Jones. Exatamente, essa é a figura. E alguns paleontólogos fazem questão, de fato, de se vestir e se comportar como tal. Olha, que bacana. Escuta, fala uma coisa pra gente, ó. Aqui, a nossa Unesp, né, ela oferece assim, algum tipo de especialização nesse sentido e tal? Como é que é? A Unesp aqui, em Botucatu, possui um dos melhores cursos de biologia. Isso é um pouco de propaganda, mas é uma realidade. Não, a verdade tem que ser dita, né, gente? Dita, nós temos que valorizar o nosso trabalho. Claro. Possui um dos melhores cursos de biociências do país, certamente, e uma das áreas de pesquisas bastante fortes do nosso departamento, que é o departamento de zoologia, é de fato a área de paleontologia, para o qual o aluno, uma vez formado, está apto, então, a procurar uma pós-graduação que seria essa especialização em paleontologia. Nós temos diversos alunos que saíram dos nossos cursos hoje que são paleontólogos, estão em outras universidades e multiplicando, digamos, esse conhecimento. Opa, então aqui em Botucatu nós temos a oportunidade de oferecer isso daí. Isso é muito bom, né? E nós oferecemos não só ao nível de graduação, essa paleontologia, mas também nós temos várias atividades exatamente para os adolescentes e para as crianças, né? Atividades de extensão, como as férias jurássicas. Olha, pessoal, olha só, férias jurássicas. As férias jurássicas, eu havia mencionado isso antes para você. Esse ano nós realizamos com o pessoal do Zoológico de Bauru, por exemplo. Que legal. Que permitem exatamente aos adolescentes, aos jovens, às crianças, a terem um contato maior com a paleontologia, coletarem fósseis e etc. Olha aí, gente, que bacana. A gente vai estar, assim, falando mais sobre isso depois. Se vocês asam, né, olha com escola, né, e aí tem que ideia aqui pra gente, né, pessoal, se a gente se interessar pelas férias jurássicas, né, a gente tem aí um contato com o pessoal lá do departamento para fazer uma programação nesse sentido. São férias do outro mundo, né? Férias do outro mundo. Vamos perguntar aqui pro pessoal o que eles acham que seria uma férias, o que seriam férias jurássicas. Vamos falar aqui com o nosso garoto. Tudo bem com você? Tudo. Como é seu nome? Guilherme. Guilherme, olha lá para a câmera, você está aparecendo na televisão. Fala um alô pro pai, pra mãe, pro tio, pro avô. Alô, pessoal. Alô, pessoal, isso aí. Escuta, fala uma coisa para mim. O que você acha que seria férias jurássicas? Não sei. Seria legal, não sei. Seria legal. Pelo nome seria legal. É. Você imagina que você vai encontrar, tipo assim, algum dino ou alguma coisa? Não. Não? Vamos ver aqui. O que você acha que são férias jurássicas? Não sei. Hã? Não sei. Não sabe? Aqui, férias jurássicas. Não sei também. Não sabe também? Vem cá. Se eu te convidasse para passar férias jurássicas comigo, você iria? Não sei. Não sabe? Ô, louco! Vamos ver desse lado aqui, ó, pessoal. Ó, o pessoal aqui tá mais animado, ó. Vamos ver aqui. Escuta, vou te fazer um convite. Vamos para umas férias jurássicas? Iria. Iria? O que você acha? O que você imagina que seja férias jurássicas? Não sei, procura fósseis, assim. Procurar fósseis, como o Marcelo falou. Legal. Vocês nunca viram Jurassic Park? Não? Deve ser muito legal, né? E aí?
Vamos para Feras Jurássicas? Vamos. Opa! É isso aí, tá vendo, Marcelo? Então aqui nós já temos alguns adeptos para a gente passar lá uma semana estudando, né? Estudando os fósseis. Na verdade, eles não vão encontrar com nenhum dinossauro, nenhuma figura viva pré-histórica, né? Certamente não. Com certeza, vocês podem ficar sossegados, viu, pessoal de casa? Mas legal, Marcelo, olha só. Você trouxe aqui várias coisas para estar mostrando para a gente, né, pessoal? Ó, o Laçar Legal hoje vai mostrar aqui alguns fósseis que só tem, assim, alguns bilhõezinhos de anos, né, Marcelo? São razoavelmente jovens também. São razoavelmente jovens, né? O Brasil, Marcelo, o Brasil é um país avançado, assim, na pesquisa de fósseis? O Brasil tem uma posição dentro da América Latina bastante forte em relação à sua ciência. Certamente hoje é o país dentro da América Latina com a melhor paleontologia, né? Tanto que nós recebemos vários alunos de outros países fazendo suas especializações no Brasil, né? Dentro do contexto brasileiro, em termos de conceituais, laboratoriais, de coleções disponíveis para estudo, certamente o Estado de São Paulo, o interior do Estado de São Paulo, as universidades do interior do Estado de São Paulo e aquelas do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, por exemplo, são as mais fortes, digamos assim, aqueles centros já considerados centros de excelência para a paleontologia, né? Existem outros locais que no passado foram muito importantes, como universidades no Rio de Janeiro, por exemplo, em Recife, por exemplo, mas essas universidades atualmente carecem de um apoio maior do governo federal, que não é o nosso problema. Por exemplo, o Estado de São Paulo, onde a gente tem um apoio bastante grande para pesquisa, particularmente através da FAPESP, que é uma agência do Estado que financia essas pesquisas. Sim. Então a gente assim está meio que privilegiado, no Estado né? de São Paulo nós temos uma posição altamente privilegiada, né? Eu diria que realmente em termos paleontológicos e dos grupos que atuam atualmente no Estado de São Paulo, na capital, em Botucatu, Rio Claro e outras localidades, realmente nós temos uma posição razoavelmente confortável. Legal. Eu acho que vocês estão super curiosos para saber e para ver um fóssil, na verdade, né, Marcelo? Vamos mostrar para o pessoal de casa aí? Vamos mostrar alguns fósseis famosos. Isso, famosos? Famosos, então vamos lá. Famosos. Podemos começar? Podemos começar com esse aqui. Eu vou botar o microfone. Tá. Isso, por favor. Eu vou te ajudar. Olha só, pessoal. Prestem muita atenção. Ele vai explicar para a gente o que é isso aqui. Isso. Esse é um fóssil de um Mesosaurus brasiliensis. Como o próprio nome diz, então, é um fóssil que vem do Brasil. O nome específico dele, brasiliensis, indica que esse fóssil é um fóssil característico, digamos assim, do território brasileiro. Bom, esse é um fóssil muito famoso do estado de São Paulo. Em várias localidades do estado de São Paulo, próximas a Botucatu, inclusive, por exemplo, Bofete, Laranjal Paulista, Piracicaba, Rio Claro, Angatuba, que também é próximo aqui a Botucatu, contém rochas que contêm esses fósseis. Esse fóssil tem cerca de 250 milhões de anos. Peraí, vamos deixar isso bem claro. Esse cidadãozinho aqui, ó, 250 milhões de anos. E esse fóssil, os fósseis, outros fósseis de mesossauros, eles têm uma história bastante importante científica a nível mundial. Porque, eu não sei se vocês já ouviram falar daquilo que é chamado de deriva continental ou tectônica de placas. Os continentes já estiveram unidos no passado. Provavelmente vocês já ouviram falar isso nas aulas de geografia, ciências e etc. E como os cientistas no início do século passado desconfiaram dessas ligações? Porque os fósseis do estado de São Paulo, os fósseis da América do Sul, eram muito semelhantes àqueles da África. Ora, então, os continentes deveriam estar ligados antes, uma vez que muitos desses fósseis não foram fósseis de organismos, ou não pertenceram a organismos que tinham capacidade, digamos, de atravessar um oceano. Então, o Mesosaurus, por exemplo, que é um réptil aquático, na realidade, ele foi uma das primeiras evidências de que esses continentes estiveram, num passado geológico muito remoto, unidos. Nossa, gente. Ô Marcelo, e assim, eu não sei se o pessoal de casa vai poder ver assim com bastante definição, né? Aqui a gente pode ver onde ele começa, onde ele termina. Aqui é o crânio, né? Aqui seria o crânio. Você pode ver até aspectos ainda da dentição. Eram dentes muito pequenos. Esses animais eram animais possivelmente filtradores,
né? Como, fazendo um análogo, né, com um mamífero atual aquático marinho, como a baleia, né, que tem uma série de dentes muito finos, como se fossem cerdas na boca, digamos assim, e que ingere, digamos, grande quantidade de água, filtrando os animais muito pequenos que estão nessa água, né? Provavelmente os paleontólogos que estudam mesossauros, eles postulam que mesossauros deve ter tido um comportamento parecido com esse, né? A dentição era muito fina, quer dizer, não era uma dentição para capturar animais grandes e etc., mas sim um animal mais filtrador, né? Sei. E assim, Marcelo, então aqui seria isso, esse é o crânio, né? Aqui parte do que seria o pescoço desse animal, e o restante do corpo a gente pode observar os membros anteriores, os membros posteriores e parte da cauda. Esse animal era um animal de no máximo 40 centímetros. Os maiores mesossauros têm cerca de 40 centímetros de comprimento. Então quer dizer que esse aqui, normalmente o fóssil, ele representa o tamanho natural do que ele era? Ah, sim, no caso dos vertebrados, ou seja, que eu tenho ossos e, portanto, estruturas duras para fossilização, o processo de fossilização permite que você não tenha muita distorção anatômica dessas estruturas, justamente porque são estruturas resistentes. Certo. Agora, se fosse um animal, um invertebrado, que é em grande parte provido, digamos assim, de tecido, e esse tecido praticamente com água, esses fósseis sofrem distorções. Então aí as dimensões, etc., elas não representam as dimensões originais. Mas hoje em dia é tão avançada a ciência que existem programas de computação que, na realidade, retiram essa distorção produzida e você tem aí, então, a anatomia recuperada. Puxa vida, que joia, né, pessoal? E, assim, o trabalho de recuperar esse fóssil, essa rocha, como é que você conseguiu colocar assim? Okay. Como é que você trouxe ele exatamente. até aqui? O que vocês estão vendo aqui é um fóssil já completamente preparado. É óbvio, esse fóssil não saiu assim do campo. Sei. Não é verdade? Sei. Então existem técnicas laboratoriais, é um verdadeiro trabalho de relojoeiro, eu diria, ou Sei. como a gente normalmente brinca, é um trabalho de chinês, né? Em decorrência da paciência. Sei. Você retirar a camada de rocha que recobria em grande parte esse fóssil, expor esse fóssil, né? E às vezes a preparação de um fóssil pode demorar desde meses a anos. Puxa. Quer dizer, então não é só martelar lá. Exatamente, porque um problema que nós temos é o seguinte: se você vai ao campo, coleta uma rocha e martela essa rocha ao campo, você tem grande possibilidade de destruir o fóssil que porventura esteja nessa rocha. Então, o que acontece? Nós temos que levar os blocos de rocha para o laboratório. Às vezes, alguns blocos de rocha podem pesar algumas toneladas, por exemplo. Nossa. Nós temos aqui no laboratório na Unesp, em Botucatu, blocos de rochas de 500 quilos, ou blocos que reunidos dariam mais de 3 toneladas, por exemplo. E precisa sim de um transporte também todo então, especial, né, Marcelo? Não é qualquer carro que vai suportar esse peso. Toda uma técnica especial para você coletar, uma técnica especial para você transportar, né? E finalmente uma técnica para você preservar e depois preservar, né? Inclusive mantê-lo preservado dentro de uma coleção, no museu e etc. Puxa vida, legal. Temos mais amiguinhos aqui, né, Marcelo? Olha só, gente. Eu fiz questão de trazer esses fósseis, especialmente de peixes, né? Olha só, gente, olha só. Esses fósseis também, esses são até que razoavelmente novos, geologicamente falando. Tem 63 milhões de anos. Só 63, gente. Esses peixes viveram num período chamado Cretáceo. E para quem tem alguma familiaridade com dinossauros, sabe que esse foi um período no qual os dinossauros também foram bastante famosos. Esses peixes, então, portanto, são contemporâneos aos dinossauros. Bom, esses peixes aqui, especialmente esse que nós estamos vendo, esse peixe ele vem do Nordeste brasileiro. No Nordeste brasileiro, nós temos boas exposições de rochas dessa idade do período Cretáceo, e essas rochas contêm grandes quantidades de fósseis que são mundialmente conhecidos. São algumas das ocorrências mais importantes de fósseis do mundo, não apenas do Brasil, da América do Sul. E existe todo um contexto muito especial para isso, porque esses peixes, eles são coletados no campo por digamos assim, o que seriam lavradores, que no período da seca não têm condição de digamos assim, desenvolver agricultura familiar, e eles passam a coletar esses peixes, são conhecidos como peixeiros, coletam peixes que eles chamam peixes de pedra, E um
um aspecto muito importante, não só do valor científico dessas peças, é que eles são contrabandeados para o exterior. O contrabando de fósseis, exatamente. Então, é uma coisa real. É real. Ele é real, ele é um problema, ele é real e constitui um problema científico e um problema legal bastante importante. Para você ter uma ideia, toneladas de fósseis são ilegalmente remetidas para o exterior todos os anos, todos os meses e etc., apesar de hoje em dia realmente existe todo um trabalho dos diversos órgãos legais, das instâncias legais para exatamente coibirem essa situação. Gente, até contrabando de fóssil, né? Não, é impressionante, exatamente. Impressionante. Alguns museus do mundo, especialmente museus no Japão e na Europa, e na América do Norte também, eles contêm coleções muito grandes desses fósseis que nós não temos em nossas coleções e que não tivemos oportunidade de estudar, para você ter uma ideia. Quer dizer que e provavelmente lá fora exatamente. Eles já tenham. Exatamente. Devido ao contrabando. Exatamente. Pessoal, em grande parte é o contrabando ilegal. Infelizmente. Se é que existe contrabando legal. Se é que existe contrabando legal. Mas legal. Gente, o que é isso? Pessoal, tem alguns animaizinhos pré-históricos aqui ao vivo que eu vou mostrar para vocês. Faço questão de mostrar para vocês. Venham cá, moçada. Vamos explicar para o público de casa o que está acontecendo, quem são essas pessoas, essas figuras jurássicas que estão no programa de hoje. Peraí, vamos ver. Dá licença aqui, deixa eu entrar. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Vamos lá. Você. Na verdade, essas figurinhas aí de milhões, bilhões de anos atrás, são alunos do terceiro colegial, aqui do nosso Colégio La Salle. E é uma data muito especial para eles, o dia de hoje, né? O dia que está sendo feita essa gravação, porque amanhã... O que vai acontecer amanhã, gente? Vamos falar aqui com eles? Amanhã a gente vai para Porto Seguro. Amanhã essa moçada vai para Porto Seguro em comemoração aqui à formatura do terceiro colegial. Vamos ver essas figurinhas aqui? Esse aqui é o nosso querido amigo... Mércio. Esse aqui... Daniel. Essa daqui... Ana Glória. Essa daqui... Cíntia. Débora. Daniel. Vem aqui para aparecer. Aline. Ó, vem cá, gente. Eu faço questão de mostrar. Dá uma olhadinha na meinha da garota. Não, super chique, super chique. Ela já falou que vai me emprestar pro final de semana e que ela não vai usar. Muito bem. É o meu pai. Esse aqui... Marcelo, quem diria, hein, Marcelo? E aqui, falta aqui. Guilherme? Gente, isso aqui tá muito chique. Eu acho que eu vou usar para fazer o programa. Gente, que tal? Não, chiquérrima. Muito jóia. E aqui? Carol. Verônica, eu vou mostrar isso aqui. Dá uma olhada. Qualquer semelhança é mera coincidência, elas são gêmeas. Valdemar. Valdemar? Olha, meu amigo. Olha meus cabelos, Gal Costa. Gal Costa? Gal Costa. Canta aí uma musiquinha da Gal Costa pro pessoal ver. Pessoal, então olha... Parabéns pelo dia de hoje. Hoje é o dia do ridículo aqui no colégio, viu, gente? Vamos deixar bem explicado. Eles não vêm assim pra escola todo dia, não. Hoje é um dia especial, né? Então, parabéns pra vocês pelo dia de hoje. Vocês estão, assim, fazendo uma coisa super bacana aqui no colégio, né? Super saudável, né? Estão aqui brincando com o pessoal. Fizeram questão de vir ao nosso programa, né? Pra mostrar pro pessoal de casa a felicidade que eles estão por amanhã estarem indo pro Porto Seguro. E esse aqui, infelizmente, né? Infelizmente, é o último ano aqui no colégio, como alunos, né? Porque um dia talvez vocês voltem como professores, como eu estou voltando agora, né? Sendo professora, que eu também já fui aluna aqui. E essa turminha, eu tenho que falar, gente, eu tenho que falar. Essa turma aqui foi a minha primeira turma aqui no colégio. Então eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Então, moçada, valeu. Parabéns, viu? Parabéns, é um prazer ter vocês aqui. Legal, pessoal. Então, boa viagem, né? Divirtam-se bastante. Juízo lá, hein? Faz favor. Traz uma lembrancinha pra mim de lá, tá? Traz uma lembrancinha. É um presentinho pra mim. Não. Sem beijo. Sem beijo. Quer? Sem beijo.
Então, Marcelo, vamos aproveitar aí que o pessoal deu uma saidinha, né, e tal, já fizeram aí a deles. E vamos voltar aqui ao nosso assunto dos fósseis, né? Ok. Nós temos mais algumas coisas aí para mostrar, né, Isso, Marcelo? Por exemplo, aqui nós temos um inseto fóssil, né? Insetos são difíceis de fossilizar, porque não tem partes duras, tais como ossos e conchas, por exemplo, né? Vou tentar chegar um pouquinho mais perto aqui. Esse inseto tem 63 milhões de anos também. 63 milhões, só isso. Coisa E de vem nada. lá da bacia do Araripe, no Nordeste brasileiro, né? Aqui, pessoal. Podem ir vendo. Que constitui essa ocorrência, como nós já mencionamos, essa ocorrência paleontológica bastante importante a nível mundial, né? Pelos exemplares, a gente nota que existe uma enorme diversidade desses insetos, e esses insetos foram já estudados assim, por pesquisadores desde o Brasil, por exemplo, até por pesquisadores russos, ou em associação pesquisadores brasileiros e russos e etc. Ou seja, são fósseis famosos, digamos assim, na literatura e no mundo científico paleontológico. Você trouxe um livro também, né, Marcelo? Eu trouxe um livro também que mostra, digamos assim, exprime essa importância desses fósseis do Nordeste brasileiro, né? Esse livro foi editado nos Estados Unidos, né? Com parceria com paleontólogos brasileiros, paleontólogos americanos e etc. E é um livro que tenta reunir tudo aquilo que se tem do conhecimento paleontológico dessa área no Nordeste, que é uma área importante e é uma área que vem sofrendo um problema de degradação grande também, por causa do tráfico, do contrabando dos fósseis, né? Então, muitos desses fósseis que deveriam estar em instituições brasileiras, digamos assim, hoje estão em instituições do exterior. Pois é. Puxa vida, né, gente? Que triste, né? A gente já havia comentado anteriormente aí a história do contrabando, mas, gente, vamos ter um pouquinho mais de consciência, né? A gente tem que deixar aqui no Brasil, porque é importante pra gente. Exato, né? Exatamente. Isso é um patrimônio, fósseis são patrimônio da União, por lei, né? Então, realmente, perdê-los é perder, nós estamos perdendo um patrimônio nosso. A gente está né? perdendo também um pouco da nossa história. Nossa história, exatamente. Vamos conversar aqui com essa moçada aqui, olha, eles estão num bate-papo aqui, nessa gravação. Acho que eu vou sentar um pouquinho aí, posso? Você é o cavalheiro que vai me dar o lugar, não é? Mas não vai derrubar aqui o colega. Alguém vai ter que sair. Isso. Senta ali enquanto isso, ó. Muito bem. Bom, essa quinta série A, me disseram que fala até pros cotovelos. É verdade isso? Verdade. Você não tem vergonha de admitir, não? Não tem. Não tem? Olha isso, que sinceridade. Então fala pra gente, ó. Ninguém vai ouvir. Só a Botucatu inteiro. Né? Só a Botucatu inteiro. Nossa, legal. Assim, ninguém vê mesmo. Só a Botucatu inteiro. Quem é o mais tagarela da classe? O José Igor. José Igor? Cadê o José Igor? Verdade. Vai lá, José Igor. Peraí, calma. Tá parecendo a torcida do Palmeiras? Vem cá. José Igor, estão falando que você é o mais tagarela. É? E você não tem vergonha? Não, é legal. É legal o quê? É legal, Zita Gabriela. Você leva muita bronca? Muito. Um pouco. Não, imagina. Nem um pouco. Não. Leva sim que eu... Vou aproveitar, vamos puxar a orelha dele. Legal, pessoal. E a mais tagarela, tá desse lado ou tá do outro? Andressa, verdade? É. Você é a mais falante da classe? Tô. Leva bronca também até. Não tanto. Toda aula? Toda hora e não faz tarefa. As duas aqui, as duas fofoqueiras? Vamos ver aqui. Você! Peraí. Olha, pera. Câmera, dá um close aqui, olha a carinha de anjo. Olha a carinha de anjo. Carinha de anjo, cara de pau, hein? Seu nome, como é que é mesmo? Jennifer. Oh, olha só. Jennifer. Ai, que chique, gente. Jennifer. Viu? O que vocês ficam fofocando na aula? Não, ela que fica chamando a aula inteira. Você que fica chamando, né? Você acha bonito isso, né? Tá legal. Então tá bom, vamos voltar aqui ao nosso assunto. E o nosso coleguinha aqui, ele falou que tinha uma pergunta para fazer para o professor Marcelo. Eu queria perguntar, ver se qual região do Brasil tem mais fósseis. O Brasil é bastante rico em um conteúdo fóssil.
além do Nordeste, como a gente inúmeras vezes já mencionou aqui hoje, nós temos na Amazônia, por exemplo, a Amazônia Ocidental tem grande quantidade de fósseis, o estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O Brasil tem a extensão territorial brasileira, os tipos de rochas que nós temos favoráveis à preservação e tais condições, então, permitem que nós tenhamos um conteúdo fóssil bastante expressivo. Né? E, em grande parte, a nossa extensão territorial ajuda. O Brasil como um todo, então. O Brasil né, como um todo, exatamente. E, particularmente, esses estados que eu mencionei. Né? Entendeu? Entendi. Então tá bom. E você? Vocês já encontraram fósseis aqui em Botucatu? Em Botucatu. Então, em Botucatu, no município propriamente dito, não, mas porque nós não temos rochas favoráveis para a presença de fósseis aqui. Botucatu está sobre uma camada de rocha chamada rocha basáltica. Existem outras que recobrem, mas essas rochas basálticas, elas são rochas ígneas, chamadas rochas magmáticas ou vulcânicas, e para as quais não há possibilidade de termos então a preservação de fósseis. Mas na região ao redor de Botucatu, por exemplo, Bofete, Conchas, Laranjal Paulista, etc., nós temos importantes ocorrências de fósseis. E a turma de lá? Vamos ver a turma de lá? Ei, turma de lá! Quem vai ser o cavalheiro que vai dar um lugar pra mim? Aí, lá! Eu não sou tão magrinha assim, gente. Você acha? Então, deu, tá vendo? Oba! Então tá bom. E esse lado aqui? Tem falante desse lado aqui ou não? Tem. Quem que é? Não sei. Não, mas como não sabe? Você sabe? Eu mesmo. Você é novo? Você é novo na escola? Sou. Quando você veio pra cá? Entrei no meio do ano. Legal! Tá gostando? Tô. Muito, muito? Muito, muito. Puxa vida, então que legal, né? Olha, mas eu acho tão fofinha, olha que bonitinha, gente. Como você chama? Luísa. Luísa. Olha só, a Luísa tá com um aparelho com elastiquinho azul, super moderna. Luísa, que chique. Luísa, quem que é a mais falante dessa banda de cá? Lívia, é você? Ih! Mas é um tal de dedo duro aqui nessa classe, não? Pelo amor de Deus, vem cá, Lívia. Vem cá, vem. É verdade que estão falando de você? Mais ou menos. Mais ou menos? Gosta de falar? Gosto. Falar do quê? Fofocar. Fofocar? Fofocar sobre quem? Não pode falar. Escuta, vou fazer uma brincadeira aqui, né? Uma coisa assim, bem light, tá? Escuta, tem paquerinha dentro da classe? Não? Não, vocês são muito novinhos ainda pra isso, né? Quinta série. Tá legal. E assim, o mais CDF, o mais estudioso. Gente, unanimidade. Todo mundo mostrou você. Vamos falar com ela aqui. Não sei se vai dar pra mostrar. Aqui? Pode ser? Seu nome? Mariana. Mariana, todo mundo apontou pra você. O que dizia esse dedinho aqui? Você, assim, gosta de estudar? Tem sempre nota boa? Como é que é? É isso mesmo? O que você quer ser quando você crescer? Não sei. Ainda não sabe? Muito novinha, né? E alguém agora, assim, tem alguma pergunta pra fazer sobre o assunto? Não, essa banda de cá não tá com nada, gente. Não é nada disso. Eles estão reservando as melhores perguntas para o final, não é? Isso mesmo. Muito bem. Vamos continuar aqui o nosso roteirinho, né? Marcelo, uma vez recuperado, né, um fóssil, assim, quanto tempo ele vai durar para sempre? Em teoria, sim. Em teoria, desde que uma vez recuperado, coletado, preparado e adequadamente guardado, digamos assim, né? Ou seja, existe um termo para isso que é curadoria, né? Dentro de uma coleção paleontológica. Então, esse patrimônio ele está, digamos assim, protegido por um tempo bastante grande, maior do que da nossa vida, digamos assim, né? Ou seja, hoje, por exemplo, nós temos fósseis que foram coletados 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, por exemplo, e todos guardados em coleções, e nós podemos até hoje consultar esses fósseis
para verificar problemas e dúvidas e etc. Né? Sim, aqui no Brasil, assim, onde, né, que se localiza um museu rico, que dá para a gente mostrar para os alunos e visitar? Olha, existe em São Paulo, na capital, dentro da Universidade de São Paulo, no Instituto de Geociências, um museu bastante importante. Esse museu é um museu geológico e que contém algumas peças paleontológicas. Depois nós temos os museus no Rio de Janeiro, existe um museu chamado Museu Nacional, que também contém uma coleção bastante boa. Mas no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, nós temos um excelente museu em Monte Alto, que é um município que está aproximadamente 3 horas de Botucatu de carro. E esse museu possui vários dinossauros, peças de dinossauros. É um museu dedicado aos dinossauros. Monte Alto é conhecida como a capital do dinossauro no estado de São Paulo. E é um museu que as pessoas devem ir visitar. É um museu muito importante e reconhecido internacionalmente. Marcelo, a pesquisa de vocês é uma pesquisa assim, muito de campo, né? Exatamente. Quer dizer, vocês têm que sair à procura desse material para poder estudar e tudo mais, né? Exatamente. Como é feito isso? Onde é feito, né? Como é que é? Tudo começa com o exame daquilo que nós chamamos de um mapa geológico. Esse mapa diz aonde, em que áreas estão distribuídas as rochas que nós temos um conhecimento prévio, podem conter esses fósseis. Né? Com base nesses mapas, então, nós organizamos essas expedições que vão a campo, que algumas delas são bastante difíceis de serem organizadas, tamanha a quantidade de elementos que nós temos que levar para o campo, quantidade de pessoas, coordenar esse tipo de situação não é uma situação fácil. E depois nós nos dirigimos ao campo e passamos longos períodos, às vezes, coletando. Obviamente, essas coletas nem sempre ocorrem em locais que são, digamos assim, dos mais amenos. Nós já, por exemplo, eu tenho experiência de ter trabalhado muito tempo no Nordeste brasileiro, sob condições de clima terrível. Por exemplo, você era obrigado a parar de trabalhar cerca de 2 horas da tarde e só retornar ao campo praticamente à noite. Devido ao calor. Devido ao calor, né? Marcelo, e assim, o material que é usado para fazer essas escavações são martelinhos mesmo? É como a gente costuma ver? Como é que é? Em grande parte é como as pessoas imaginam. De fato, existem martelos, esses martelos são martelos especiais, obviamente, porque eles devem resistir à dureza da rocha. São martelos que são importados, né? De outro lado, nós possuímos um chamado martelete a gasolina. Lembra muito uma britadeira, dessa britadeira. Martelete a gasolina? A gasolina. É a gasolina mesmo? Então ele lembra esse martelete, lembra uma britadeira dessas que são utilizadas para escavar o asfalto na rua, só que funciona a gasolina. Então o equipamento todo é um equipamento muito pesado. Às vezes o local ao acesso de coleta é um local difícil, então nós temos que transportar isso. Então realmente é uma aventura. Para alguns paleontólogos, eu compartilho dessa opinião, essa é a melhor parte do trabalho, né? Você passar de toda essa movimentação, é uma aventura. Coordenar isso não deixa de ser uma aventura, né? Dentro de determinados limites de segurança e etc. Né? Uma outra dificuldade que nós temos, às vezes, é transportar o material, como Você disse das rochas, né? Pesadas. Exatamente. Então, às vezes, nós temos que usar, por exemplo, transportadora. Passamos, às vezes, vários dias em trabalhos burocráticos, por exemplo, numa determinada cidade, preenchendo papelada, etc., para poder fazer o transporte desse material, que vai ou por caminhão, às vezes ônibus, ou às vezes até de avião, como já aconteceu. Puxa vida, então não é um trabalho fácil. Não é um trabalho nada fácil. É um trabalho bastante duro e pesado, por natureza. E antes do programa, a gente estava batendo aqui um papo, né, o Marcelo e eu estava perguntando para ele se todo mundo está sujeito a encontrar um fóssil ou algum vestígio de um animal pré-histórico e tudo mais. Né, Marcelo? Como é que é isso? Conta pro pessoal de casa. Então, os fósseis, eles ocorrem em rochas chamadas rochas sedimentares. Uma vez você reconhecendo uma área de ocorrência dessas rochas sedimentares, a probabilidade, a possibilidade de que você encontre um fóssil, ela é razoavelmente grande, desde que você tenha alguma experiência. Como eu mencionei anteriormente para você, nós poderíamos pegar a sala agora, que é a 5ª série A, por exemplo,
né? A quinta série A. Em 45 minutos de distância de Botucatu, nós já chegaríamos em alguns locais com ocorrências de fósseis bastante interessantes. Ou seja, na realidade, em grande parte é um treinamento do olho para você reconhecer na rocha alguns fósseis, porque alguns fósseis são microfósseis, né? E de outro lado, um treinamento para você reconhecer a rocha, essa tal rocha sedimentar que tem a possibilidade de conter esses fósseis. Quer dizer, que não é martelando qualquer rocha que a gente vai encontrar. Não, nós... realmente no nosso caso, que o trabalho já é bastante especializado, nós não saímos martelando todo quanto é lugar, o mundo inteiro, né? Nós já vamos com um objetivo e um objetivo bastante dirigido a uma determinada área que nós conhecemos através de mapas, etc., previamente. Viu, gente? Pessoal de casa, não vai querer pegar o martelinho agora, né? E começar a bater em tudo quanto é rocha, viu? Porque tem que ter a rocha certa, né? Escavar o quintal, por exemplo. Escavar o quintal, né? Exato. Mas é isso aí, que legal, né? Isso é realmente uma coisa muito interessante, viu, Marcelo? Qual foi, assim, o achado, a descoberta, assim, mais interessante que você e o seu grupo, seus alunos, né, já fizeram aqui? Cerca de 3 ou 4 anos atrás, já mencionamos isso também previamente, né? A Adriana lembra-se bem desse fato, né, que foi muito divulgado na mídia na época, exatamente, né? Exatamente. Nós encontramos fósseis aí na região de Bofete, Angatuba, Conchas, que são fósseis marinhos, né, que indicam que cerca de 230 milhões de anos atrás o território paulista estava em grande parte submerso por um mar, né? E esse foi um achado, ou foram vários achados na realidade, e aquilo foi um coroamento, um final de uma pesquisa de quase 10 anos que nós já vínhamos fazendo, e que se tornou bastante conhecido. Sim, teve uma repercussão bastante muito grande, uma repercussão, exatamente, diríamos, nacional, né? Nacional, foi coberto pela grande mídia, né? Principais jornais, revistas, etc. especializadas, eu me lembro do fato, né? E quem estava adiante dessa turminha, o nosso querido Marcelo, que hoje está aqui com a gente. Obrigado. Né, Marcelo? Isso. Que bacana. Então, certamente essa foi a... Assim, essa dentre as nossas descobertas, aquela que, para, digamos assim, o grande público, a mídia, etc., foi uma das mais importantes. Nós já descrevemos várias espécies novas de fósseis, etc., mas isso dentro de um contexto mais da própria ciência paleontológica ou da comunidade paleontológica, né? Hoje em dia também nós temos um trabalho bastante importante, por exemplo, agora no estado do Paraná, né? Já estamos realizando esse trabalho há cerca de 3 anos, recuperando muitos fósseis, e hoje temos uma grande coleção de fósseis aí fósseis bastante antigos daí, cerca de 320 milhões de anos do estado do Paraná. 320 milhões de anos, exatamente. Gente. Isso realmente é incrível. Tudo guardado aí na Unesp em Botucatu, sendo estudado por vários alunos. Então, realmente é um trabalho bastante bem feito. Né? E o seu departamento, assim, ele é visitado, assim, por escolas, assim, há possibilidade, o pessoal que se interessa, assim, em levar um grupo lá para ver, né, para ver mais de perto esse material que você trouxe aqui pra gente, tem a possibilidade? Sim. Tanto o Instituto de Biociências quanto o Departamento de Zoologia, que é o departamento a que eu pertenço, né, ele possui programas de extensão, possui programas de visitação, né? Especialmente agora no caso do nosso laboratório de paleontologia, que está em reforma, está sendo ampliado, e em grande parte essa ampliação visa disponibilizar as coleções para visitação. E é só entrar em contato então com o Instituto de Biociências. Existe lá um departamento, pessoas que cuidam dessas atividades de extensão e que agendam essas atividades, e realmente elas são realizadas com alguma frequência, inclusive. Puxa, que legal, né? Então aí, ó, o pessoal pode entrar em contato com o departamento, né? Para fazer uma visita lá e ver algumas coisas como as que nós estamos vendo aqui hoje. Isso. Eu acho que tem um que a gente ainda não mostrou, né, Marcelo? Eu acho que esse que está aqui no cantinho. Esse no cantinho? São fósseis todos daquela mesma localidade que eu havia mencionado para você, no Nordeste. Né? Peixe também, Peixe também. Eu trouxe aqui também um outro livro que é chamado Fósseis do Brasil. Quem encontrar esse livro para vender, compre, porque está praticamente esgotado já há alguns anos. E esse livro, para quem se interessa, é para o público em geral. Valoriza mais a ilustração do que os próprios textos. Não são textos muito carregados com problemas científicos. E é um livro que dá uma ideia bastante boa, né, a respeito dos fósseis que temos no Brasil. Isso é excelente para divulgar entre a nossa juventude, digamos assim, para estimular o ensino de ciências. Muito bem, né, gente? Muito joia. Marcelo,
Tá. Você ia mostrar justamente bem, isso, depois, né? depois nós damos uma olhadinha. É justamente isso que eu queria perguntar para você. Aqui em Botucatu, Isso. não propriamente dentro da cidade, mas Isso. assim, na nossa redondeza e tal, Isso. né? Havia dinossauros? Sim, sim. Se pudéssemos voltar na chamada Era Mesozoica, né, que envolve os períodos chamados Triássico, Jurássico e Cretáceo, né? Todos esses períodos são períodos conhecidos justamente porque os fósseis mais famosos desse período são os dinossauros. Se pudéssemos voltar numa máquina do tempo para o que hoje é a região de Botucatu, certamente nós viríamos vários dinossauros caminhando aqui na nossa região. Um deles, inclusive, é esse dinossauro que é capa desse Olha livro. só, pessoal. Né? Quantos anos, quantos milhões de anos? De novo, esse aqui em torno dessa idade dos 63 milhões de anos, Pessoal, mais ou menos. Né? Há mais ou menos 63 Exatamente. milhões de anos atrás, nós poderíamos ver esses Exato. dóceis, adoráveis bichinhos andando aqui pela nossa cidade. Isso. Né? Como que chama esse daqui, Marcelo? Que espécie é essa? Esse aqui é um dinossauro herbívoro. Herbívoro. Foi um dinossauro herbívoro com aproximadamente 12 metros de comprimento total, cerca aí de umas 4, 5 toneladas. Quase nada. Quase nada. E é do grupo dos chamados, conhecidos como brontossauros. Brontossauro. Exatamente. Tá. E ele foi um dinossauro que vagou pelo estado de São Paulo aí, cerca de 63 milhões de anos atrás, e que naquele museu em Monte Alto que eu havia mencionado, seus Existe. restos estão lá, exatamente, eles estão lá muito bem expostos e etc. As pessoas podem inclusive ver as escavações para retirada de ossos desses dinossauros. Que bacana. Olha, vamos ver se esse pessoal aqui é bom de memória. Como que chamava aquele, não sei se a gente pode chamar de dinossauro, né? Mas aquela espécie que era super feroz no Jurassic Park, que devorava tudo que via pela frente. Como é que chamava? Aqui. Finalmente esse lado vai falar. Eu não falei que as melhores perguntas iam ficar pro final? Aqui, diga lá. Rex. Rex? Só Rex? Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Esse é o mais famoso. Tinha desses por aqui Tinha. também, Marcelo? Nós tínhamos outros Tiranossauros Rex, pertence a um grupo maior chamado de Carnossauros, como o próprio nome diz. Carnívoros. Exatamente. Foram predadores terríveis, especialmente Alossauros, Deinonychosaurus. Todos esses foram dinossauros, digamos, predadores terríveis, entre aspas, no contexto da época, que habitaram o estado de São Paulo, Minas Gerais, por exemplo. Nós temos um conteúdo fóssil bastante rico desses Alossauros, Deinonychosaurus e outros. Mas o Tiranossauros mesmo, Tiranossauros Rex, é um dinossauro da América do Norte, digamos assim, que é uma espécie que viveu no que hoje é representado pela América do Norte. Né? E diz uma coisa, Marcelo, 63 milhões, Isso. 230 milhões, 320 Isso. milhões, bilhões e tudo mais, Isso. né? Um dia tudo isso acabou. Certo. Um dia tudo isso foi abaixo, né? Isso, exato. Como é que a ciência explica, né? Essa mudança, assim, de era... Certo. Do mesmo modo que espécies aparecem, né? Espécies desaparecem, e esse desaparecimento é conhecido como extinção. Não é? Existem várias causas para as extinções, chamadas de causas terrestres, né? Que são mudança de clima, mudança dos níveis dos mares, por exemplo, né? Que causam alterações globais, né, nos ecossistemas, né? E as espécies que não se adaptam a essas novas condições acabam, então, desaparecendo. Né? De outro lado, existem as chamadas causas extraterrestres. Eu gosto de falar não é disco voador, homenzinho verde marciano invadindo. Olha só, né? não tem nada a ver com disco voador, Exatamente. e tudo mais, não. Essas causas, na realidade, elas levam esse nome porque elas são controladas, digamos assim, por fatores galácticos, cosmológicos e etc. Né? Que podem causar também essas mudanças importantes nos nossos ecossistemas. Né? Dentre elas, por exemplo, a causa mais provável para o desaparecimento dos dinossauros, que também é muito famosa na televisão e etc., foi o choque de um meteorito contra a superfície terrestre. Na realidade, não a superfície, mas a água, na realidade, especificamente naquela época.
né? Que causou, então, alterações de grande monta nos ecossistemas e conduziu, então, ao desaparecimento desses animais e outros, né? Para você ter uma ideia, há cerca de 200 milhões de anos atrás, nós tivemos a principal extinção da história geológica, daquilo que nós consideramos a história geológica da vida. Essa extinção eliminou provavelmente entre 92% e 96% da vida que existia na época. Nossa. A vida marinha que existia na época. Tá? Ou seja, são eventos de grande impacto. Quase tudo, exatamente. Tudo. E Marcelo, assim, novamente, né, a gente lembrando aí o filme do Spielberg, né? Isso. As locadoras eu acho que vão lucrar, né, a semana Exato. que a gente estiver mostrando esse programa, né, gente? Porque o que a gente já falou do Jurassic Park aqui não é mole, não. Mas, assim, a experiência que eles fazem com o DNA, do fóssil e tudo mais, isso aí realmente é uma possibilidade ou é pura fantasia? No contexto do filme, né, então isso constitui uma fantasia, né? Agora, por que uma fantasia? Porque você recuperar, por exemplo, o DNA do sangue do dinossauro que havia pelo inseto, ou seja, teria que preservar o sangue e preservar o sangue no interior do inseto. Aí então eu tenho que preservar o inseto e finalmente tudo isso tem que estar preservado, inclusive as moléculas, para que eu pudesse então extrair DNA, certo? Então nesse contexto é muito difícil. Agora existe um ramo da paleontologia chamado paleontologia molecular, que tenta buscar restos exatamente a partir dos fósseis mais novos inclusive do que esses dos dinossauros, e tenta extrair a partir dos restos preservados, às vezes partes moles, tecidos que foram mumificados, por exemplo, extrair o DNA desses fósseis, ou seja, reconstituir como proposto no filme, né, especialmente acho que no Jurassic Park 1, se eu não me engano, não é? É realmente bastante difícil, impossível à luz do conhecimento científico atual. Não sabemos, a ciência progride tão rapidamente que pode ser que num futuro isso possa vir a se tornar uma realidade, mas no momento atual é fora de propósito, né? Olha, o pessoal lá da produção já está falando, olha, o programa está chegando ao final mais uma vez, né? Que pena, porque o assunto realmente estava muito interessante, né? Eu imagino as perguntas que as pessoas de casa que estão assistindo o programa estão se fazendo, né, Marcelo? Exato. Porque realmente é uma coisa super interessante, né? Olha, essa é a última oportunidade para a gente tentar fazer alguma pergunta. Alguém gostaria? Tá bem rapidinho, né? Para a gente poder encerrar. E aí, quem é que vai fazer? Eu queria saber como é que vocês sabem a idade dos fósseis. Essa é uma boa pergunta. Existem chamados métodos de datação. Esses métodos de datação que são conduzidos através de análises laboratoriais geoquímicas bastante complexas, eles permitem a identificação tanto da idade da rocha, na maior parte dos casos, como também em certas partes a idade do fóssil. Como isso é feito, por exemplo, né? A explicação tentar ser rápido e claro. Existem os átomos radioativos, eles passam de um estado de maior energia para um estado de menor energia, e esse tempo de transformação de um elemento em outro é chamado de meia-vida. Nós conhecemos a meia-vida, nós sabemos quanto demora, por exemplo, para o chumbo se transformar em tório. Se uma rocha contém muito tório, quer dizer que ela é muito antiga, porque todo o chumbo que estava ali se transformou naquele tório. Potássio, argônio, existem vários métodos, então são através desses métodos, são métodos complicados geoquimicamente, né? Mas se tivéssemos maior tempo, numa outra oportunidade, eu posso até mencionar em detalhe como são feitas essas análises. É isso aí, pessoal. Olha, então, nós estamos chegando, infelizmente, ao final de mais um programa, né? Do nosso Laça Legal, que é um programa do Colégio La Salle. Laça Legal toda semana na sua casa, pela TV Serrana, mostrando uma coisa interessante, um assunto interessante. Enfim, o Laça Legal, que é um programa cultural, mostra muita coisa super legal. E a gente aproveita para agradecer a presença do Marcelo aqui. Certo, Marcelo? Gostaria de agradecer a direção, a direção do programa, a direção da escola, a ideia. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pelo convite e espero poder retornar
Com certeza. Novamente, para batermos um papo. Nós, do La Salle Legal e do Colégio La Salle também, né? Estamos, assim, foi um prazer muito grande tê-lo recebido aqui. Obrigado. E a gente poder ter feito, assim, um programa super gostoso, super interessante para mostrar, tanto para os nossos alunos quanto para o pessoal de casa. Obrigado. Gente, eu me despeço de vocês com um enorme beijo. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.